gosto de conversar, de passar, de estudar com todos. A gente já tem uma escola aqui na Casa Espírita há mais de 40 anos, então a gente gosta. Conheço esse pessoalzinho aqui, já muitos anos atrás, já fui também todas as quartas-feiras à noite, trabalhando com os jovens na casa, até que eles foram para a faculdade. Você lembra disso, né, mãe? E depois eu tive que cuidar dos velhinhos da família, das velhinhas da família. Bom, eu escolhi, como está perto de Natal, eu fui estudar no livro Boa Nova, capítulo 1, onde ele coloca um pouco de história, contando como é que aconteceu a vinda de Jesus. Então ele diz o seguinte, que era imperador de Roma, Caio Júlio César Otávio, muito conhecido pelo Augusto, foi um pseudônimo que ele colocou para ele mesmo, né? Bem assim, simples, né? Como os Césares da época. Só que ele tinha uma coisa diferente. Em primeiro lugar, ele entrou no poder, era bastardo, não era bastardo, ele era adotivo, filho adotivo. Filho adotivo não pegava o poder. Existia o filho, né, unigênito com sangue nobre. Mas estava na guerra e aquela política toda, talvez até um pouquinho da ajuda espiritual, um pouquinho nada, um poucão, né? E ele subiu ao poder. Mas tinha um negócio diferente dos outros Césares, que eram tudo guerra, cheio de guerra. Ele era doente. E o Caio Júlio, ele tinha que, sempre tinha que resguardar o tórax, porque ele era dado a ter muitos resfriados. Tinha que andar enfaixado nas pernas, nos braços, porque ele tinha um problema sério na epiderme dele, né? Então, de vez em quando ele dava ferida, e aquilo lá machucava, ele doía tanto, então ele estava sempre enrolado. Era uma pessoa, assim, ligada aos justiça. Então foi uma época em que o povo, as famílias, estavam sossegados, porque os jovens, né, não eram carregados para a guerra. Então, é interessante isso, porque até os historiadores atualmente, quando estudam essa época do Otávio, do Caio, né, do Augusto, o século do Augusto, eles acham isso muito interessante, porque houve um aparecimento das artes, houve, assim, vários artistas da época, poetas, né, cantores. Então, foi um alastramento, assim, de evolução da justiça, leis sociais, tudo. Ele era muito defensor da família, tanto é que naquela época a gente lê os livros daquela antiguidade, era uma miséria. A gente vê as mulheres, né, a promiscuidade, qualquer coisa matava. E inclusive ele tinha uma filha que era assim, devassa, né, na sociedade. Ele foi obrigado a exilá-la numa cidade chamada, deixa eu ver, eu marquei aqui na minha colinha, Pandatária, na ilha da Pandatária, né? Por sua vida de condenáveis escândalos na corte. Depois também uma neta, aconteceu a mesma coisa, ele também teve que colocar essa neta pelo mesmo motivo lá para Pandatária. Notou também que a companheira dele, a amada dele, vivia eliminando, envenenando até os seus familiares, assim, que se colocavam na frente dela, e ele foi obrigado também a puni-la. Então ele sofreu de toda sorte, tanto traumas morais, né, porque ele era muito justo, né, na justiça, ele queria tudo correto. Então, mas em razão
a par disso tudo, ele conseguiu fazer a Roma melhorar, tanto na alegria, na justiça, né? Na convivência, na instrução dos jovens e tudo. Apareceram eles colocam que nessa época surge Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustio, Tito Livio, Mecenas, jardins suntuosos, palácios, santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Aí os historiadores falam, como é que pode, né? Nessa época talvez seja o imperador que foi assim, doente, então ele era mais calmo, não era dado às guerras, né? Mas não era isso, não. É que já estava presente na atmosfera espiritual do planeta Terra a chegada do Senhor da vida, da alma mais nobre, o Cordeiro de Deus, aquele que veio nos ensinar como viver para ser feliz. Então, pleiades de espíritos auxiliavam na atmosfera espiritual, pleiade de companheiros que seriam futuramente os apóstolos, os seguidores, aqueles que defenderiam as normas do Evangelho de Jesus, reencarnaram alguns deles antes do Cristo. Enfim, foi chamado o século da Boa Nova, o século do Evangelho. Jesus mudou, modificou tudo, trouxe para nós o amor como elemento crucial, primordial, para que encontremos a felicidade. Demorou 2000 anos, um pouco mais até, para que nós pudéssemos entender, compreender, tentar praticar cada uma das suas possibilidades, os ensinamentos do Senhor da vida. Eu escolhi uma bela página do seu Evangelho para que pudéssemos dar uma pincelada no ensinamento do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, itens 24 a 27, ele diz assim, titulado Os Dois Fundamentos, estudo de Carvachuto, o mentor espiritual da nossa casa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Precisamos dar uma chamada de atenção nesse momento, porque Jesus falava sobre historinhas, porque naquela época não existia o que nós temos hoje, tecnologia avançada, ciência, os foguetes vão para o espaço. Naquela época não tinha isso. Então ele tinha que fazer comparações para que pudesse passar as suas lições de pai para filho, de família para família, e percorrer todo o caminho de uma era para chegar
ao momento de que aquele que tivesse amadurecido pudesse entender a lição que ele estava explicando. Então ele falou, comparou a fé no nosso coração com uma casa, a construção de uma casa. Ele diz assim que há duas maneiras de construirmos a casa, Carvalho fala. A primeira delas deixa eu ver se está aqui. Deixei cair a minha colinha, né? 79 anos é de cola. Os dois fundamentos. Então, ele diz assim que há duas crenças. Uma crença passageira e a falsa crença. A boa crença nasce do estudo, do livre exame, da observação. É uma crença ativa, racional, científica. E ele diz que a falsa crença é passiva, tradicional, hereditária. Aceita os dogmas que lhes são sugeridos sem consciência, sem análise, sem convicção. Gente, o que é fé verdadeira? Como é que eu adquiro a fé verdadeira? Escutando os outros? Passam o quê? Eu mesma fui da igreja católica. Mas aí como eu achava que Deus teria que ser Deus justo. Olha como é que nasce um na mesma família. Nasce perfeito e o outro nasce com algum defeito físico. Como é que um é pobre, uma família pobre, e o outro é rico? Então, essas divergências começaram a cutucar a minha consciência. Eu fui procurar por quê disso. Só encontrei resposta na doutrina espírita. Uma resposta racional, com a lei de causa e efeito, através do estudo constante, através de ouvir palestras, de raciocinar a respeito, criou forças dentro de mim. É isso que a gente tem que fazer. A gente fala assim, nós vamos abrir agora o estudo do Livro dos Espíritos. Gente, eu estou estudando 40 anos o Livro dos Espíritos na nossa casa. Eu não sei nada. Alguma coisa, às vezes você pega, lê um Denis para preparar um programa de rádio, para preparar uma palestra, e fala, mas eu já li isso aqui, parece que eu não tinha lido. Então, porque eu tenho o hábito de marcar, né? Por isso que eu sei que eu já li. E às vezes eu acho que aquilo lá é a primeira vez que eu estou lendo. Então, por quê? Porque não fixou completamente aquilo na nossa mente. É uma coisa que a gente tem que repetir. Repetir, estudar. Escutar a palestra do Divaldo, escutar a palestra do Jorge Pelarra, escutar palestras de tantos palestrantes maravilhosos, inclusive a gente conhecia aqui quando eu peguei uma época ótima aqui quando eu vim para Cambé. Lembra, Maria Luísa? E vinham os oradores todos do Brasil vinham aqui. Alguns até desencarnaram. Então eles vinham sempre, todos os meses, ó. Richard Simonetti vinha fazer, eu comprei todos os livros porque ele trazia aí, né, vários livros dele. Então, é justamente isso. Através das historinhas, Jesus no Lar, livros de Chico, os 15 livros de André Luiz, que também não pode ser lido só uma vez. Então, tudo isso vai criando uma solidez de fé, ao ponto de você falar, eu não acho, eu sei que é assim. É isso que a gente tem que fazer, eu sei que é assim.
Porque a doutrina me deu bases para eu entender que Deus é amor, é justiça. Nós todos passamos por dificuldades do caminho na vida, porque ainda somos muito materializados, apaixonados pela vida material. E a gente, o que acontece? Quando tira assim, a pessoa tem muito dinheiro, aí ela pega uma doença incurada. Ela fala, daria todo o meu dinheiro para ter saúde. Não é assim que acontece? Vai dar o valor exato daquilo que é necessário para nós. Se a gente analisar, a gente não precisa de muito. Então, se eu não tiver essa fé raciocinada, eu que tenho que raciocinar, eu não posso dar fé para Maria Luísa tem que trabalhar a fé no coraçãozinho dela. E a gente tendo essa casa bendita construída sobre a rocha, que a gente poderia até fazer uma analogia à nossa casa, à nossa família. O que seria a casa construída sobre a rocha? Como que eu faria uma casa construída sobre a rocha, assim, materialmente falando? Eu teria que primeiro procurar um terreno longe de um rio, né? Porque se o rio aumentar lá, então eu vou num lugarzinho mais afastado. Bom, achei um lugar que seria ótimo para mim, tá? Em casa por lá, tudo um terreninho. Aí faço o desenho da casa que eu quero. Vou trabalhar com alicerce. Se tiver 2 andares, eu preciso fazer um alicerce diferente da casa que tem um andar só. É térrea. Não é verdade? Não é isso? Faço uma solidez. Tá? Aí eu construo a minha casa, ponho os tijolinhos, depois ponho a argamassa, tá? Depois, no final de tudo, eu vou colocar o quê? O acabamento. Depois, quando ela terminou a construção, aí eu vou pensar nos meus móveis, nas coisas assim. É assim que a gente tem que construir a nossa casa. Espiritualmente falando, o alicerce da casa é o Evangelho. É o Evangelho do Senhor. Quando a gente faz o Evangelho, André Luiz coloca lá se eu não me engano, nos Mensageiros, ele chega junto com o mentor espiritual que está fazendo ele experiências para ele escrever. Ele está num bar, acompanha o fulano lá saindo do bar, com uma ótima companhia espiritual, né, tudo escuro, que estava auxiliando ele a beber lá no bar. E ele vai, quando chega na casa dele, o espírito fica lá, na rua. A casa tinha uma proteção completa, inteirinha. E aí o que acontece? Ele entra sozinho, sem os espíritos negativos, inferiores que estavam com ele no bar. Está escrito lá. Aí a esposa já estava adormecida, ele se deita e deita a cabeça dele, o espírito no colo da mulher dele. E o instrutor fala para o André Luiz, essa sua companheira, ela faz o Evangelho do lar diariamente. Criou uma proteção na sua casa. A gente aprende isso com o quê? Estudando a doutrina espírita. A base, a rocha é o Evangelho. Paizinho Hugo falava assim pra gente. Certa vez ali na descidinha ali da coisa, eu falei, estou precisando fazer, eu chamava ele de vô. Falava para ele assim, falei para ele, vô, eu preciso fazer uma palestra, preciso fazer um estudo e não sei o que falar. Então ele disse para mim, fala do Evangelho, filha, você nunca vai errar. E é verdade.
A gente precisa do Evangelho. Ixi, mas o Evangelho é tão difícil, cara. O Evangelho segundo o Espiritismo não tem dificuldade nenhuma, bem claro as lições. Maneira de fazer o Evangelho, de estudar o Evangelho. No final do Evangelho, capítulo 28, tem todo tipo de exemplo de preces que a gente precisa na nossa vida. Quando a gente está num momento de dificuldade, que é aquela chuva, o vento que bate na gente, o que a gente faz? Pega o Evangelho, abre o Evangelho, pede primeiro, né? O anjo da guarda ajudar você a abrir uma página aqui, seja útil. Gente, depois de 10 anos, das quartas-feiras à tarde, que a gente estuda o Evangelho todas as quartas, eu fui na Alzira, lá em Sacramento, e ela fez um tema, uma frase do Evangelho. E ela falou o capítulo tal. Eu falei, nunca, não lembro dessa frase, nunca vi essa frase. E estudamos lá, essa frase lá, nessa época. Cheguei no quarto, a primeira coisa que eu fui fazer foi por essa frase. Eu falei, caramba, eu estou 10 anos, em quarta-feira, nunca vi essa frase. Quer dizer, nunca tinha dado o valor real que aquela frase tinha. Achei a frase lá no meio do caminho. Fiquei com a maior vergonha da paróquia, para falar assim. Então, gente, vocês experimente fazer isso. Estão com uma dificuldade? Faz uma prece, pede para ajudar a guarda. Vai lá e abre o Evangelho. Sim, abre esse. Quando fala assim, mas só cai isso aqui, parece que está, né? É porque a gente não aprendeu a lição, viu? Por isso que só cai naquela lição. A gente não introjetou a lição no nosso coração. Então a gente fala, está viciado isso aí, só cai isso aí, fecha o Evangelho, abre de novo, cai na branca. Então é bem isso, gente. A nossa palestrinha, conversinha da noite de hoje é justamente isso. Eu estou falando para vocês porque é uma coisa que eu fiz na minha vida. É estudar. Trabalhar no meu coração. Estou trabalhando até hoje, ainda não consegui. Tem muita coisa que ainda preciso aprender. Mas é trabalhar no meu coração o Evangelho do Senhor. Para construir o alicerce dos meus pés, os meus passos com o Evangelho. A gente nunca vai errar. A gente vai ter sempre ajuda espiritual, o amparo que todos nós necessitamos, porque a gente passa assim bem 3, 4 anos, de repente vem uma cacetada. É daquelas grandes, da gente perguntar para Deus, o que o Senhor está querendo que eu aprenda com isso? Se a gente não fortificar a fé, a gente não consegue. Se a gente não acreditar em Deus, eu hoje em dia estou muito triste, porque a gente está vendo que todo mundo está querendo tirar Deus da família, Deus das nossas vidas. Isso não leva a nada. Nesses momentos de dificuldades que nós precisamos, porque estamos no mundo de expiações e provas, se não tivermos fé, que não tivermos uma força interior para falar assim, eu acredito que existe a vida futura, eu acredito que eu não sou daqui, eu sou o Espírito Eterno, eu não vou conseguir ultrapassar as tempestades da vida. Vem a chuva, bate os ventos, é vento da evolução, gente. E justamente nesse instante que nós estamos passando, onde está havendo a separação do joio do trigo, os tempos são chegados. Se a gente não solidificar a nossa fé, nós estamos acabando de estudar no sábado o livro A Gênese, mais acho que um mês mais ou menos, nós vamos terminar e vamos voltar a estudar o livro dos Espíritos. É 1 horinha só, 15 para as 3 até as 15 para as 4.
Todos os sábados eu herdei do Zé Antônio Vieira de Paula, esse grupo. Eu gostava de estudar com ele. Mas é assim que a gente vai conseguir trabalhar no nosso coração. O nosso querido irmão, mentor espiritual da nossa casa, Caio Bachuta, eu ganhei do paizinho na primeira semana que eu comecei aqui na casa, esse livro de Caio Bachuta, Parábolas e Ensinos de Jesus. Tem todos os grandes ensinamentos do Evangelho do Cristo, as parábolas todas, e todos os ensinamentos ele, como espírita número 1 do Brasil, ele coloca aqui para nós de uma maneira fácil de compreensão. Todas. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço. Encontrei muitas pessoas que há muito tempo eu não vi. Eu agradeço imensamente o carinho de todos e espero em Deus que a nossa mensagem seja bem presente, que a gente possa estudar o Evangelho do Cristo, para que possamos estar juntos nesse instante, em preces de amor, louvor e agradecimento a essa força redentora que nos criou, que esta casa nos proporciona, as benesses infinitas de sustentação moral nos momentos de tempestades da nossa vida. Gratos somos, Senhor, pela bendita oportunidade de estarmos juntos esta noite, comungando com os espíritos amigos que nos dirigem em seu nome, Senhor. Esses instantes de fraternidade, de amor, de amparo e proteção espiritual. Que nesta hora possamos, Senhor, nos prepararmos para o passe espiritual. Daqui a pouco nós estaremos recebendo, que a gente possa sentir e absorver todos os eflúvios salutares que o teu amor reserva para todos nós nesta noite que antecede o seu aniversário aqui na terra. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, Pai universal, pelas oportunidades benditas de estudarmos as suas leis. Permita-nos, Senhor, que possamos vibrar pela paz no nosso planeta Terra, pela paz entre as criaturas que dividam conosco o mesmo teto, o mesmo trabalho, os mesmos caminhos, os nossos vizinhos, os nossos parentes consanguíneos. Enfim, Senhor, que possamos ser dóceis, mansos, humildes de coração, como o Senhor foi para todos aqueles que cruzaram e cruzam o seu caminho. Nós agradecemos esta oportunidade e abraçamos em pensamento uns com os outros, para que o teu amor, Senhor, seja dividido entre todas as criaturas do nosso planeta. A sua paz conosco, o seu amor conosco. Assim seja. Não serei eu que quebrarei essas vibrações amorosas que a Serena deixou, então já vamos passar para o passe, os trabalhadores que se sintam bem para o trabalho, que se dirijam à câmara de paz.
Música